Existem duas coisas que acontecem na nossa prática clínica que não podem ser consideradas como intercorrências, elas são complicações. E aí a gente então precisa entender o que é intercorrência, o que é complicação e o que são os efeitos adversos. Quando a gente fala de efeito adverso, nós estamos falando de um efeito que ele na verdade não é desejado, ele é indesejável, tá? Então nós podemos considerar como efeito indesejável a equimose, que é aquele roxinho mais localizado, principalmente em preenchimento labial também, né? O edema, por quê? Porque o nosso corpo vai passar por um processo inflamatório, nós acabamos de colocar um preenchedor dentro dele, então vai acontecer um processo inflamatório onde o nosso organismo verifica se tá tudo certo, se não tem contaminação, se o produto pode ficar ali, tá? E esse edema, ele varia de pessoa para pessoa, o grau de edema. Tem gente que incha muito e tem gente que incha menos, e é normal isso de acontecer. Esse edema, ele fica mais aparente por pelo menos 3 dias. A partir do terceiro dia, ele tende a começar a regredir, tá? Se ele começa a regredir, é sinal de que tá tudo certo. Se esse edema não começar a regredir a partir do terceiro dia, é um indicativo forte de que houve contaminação, tá? E aí vai iniciar um processo aí de infecção. E a infecção, gente, ela não é um efeito adverso, então. Ela é considerada como uma complicação. Então, o que seria a complicação? A complicação ela é considerada uma evolução desfavorável ao tratamento. É necessário até aí o uso de antibiótico, né, para reverter o quadro dessa infecção. E quando nós falamos de intercorrência, nós estamos falando de algo esperado. Por quê? Vamos citar um exemplo aí de preenchimento labial, rinomodelação. Quando acontece uma intercorrência, muito provavelmente aconteceu de o profissional depositar dentro da artéria o produto, o ácido hialurônico, ou em um local que pressione essa artéria. O que isso acontece? Ou vai ter o bloqueio da artéria, não vai ter passagem de sangue ali e possibilitar o aporte sanguíneo para o tecido. E se bloquear a artéria, também vai dificultar a passagem do sangue e o aporte sanguíneo no tecido. E quando isso acontece, na hora que é injetado, o nosso corpo ele já nos mostra, começa a ficar mais arroxeado, começa a ficar dolorido. Tem casos em que o paciente começa a sentir dormência no local, tá? Isso tudo é indicativo de quê? De que houve bloqueio e não tá tendo aporte sanguíneo para o tecido. O que o profissional precisa fazer? O profissional precisa pegar, se estiver trabalhando com preenchedor, né, ácido hialurônico, precisa pegar a hialuronidase, que é uma enzima que ela vai degradar o gel de ácido hialurônico, e precisa injetar ali imediatamente. Por quê? Porque aí, tirando esse ácido hialurônico do caminho, o sangue vai voltar a percorrer o percurso dele normal. Então, basicamente, essas seriam as diferenças aí entre efeito adverso, complicações e intercorrência. E se ainda ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem que eu tô disposta a te ajudar.